Oi gente, eu sou a Dali e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os dois últimos livros spin-off da série Amores Improváveis. Então gente, se vocês assistiram meu último vídeo, eu acho, o vídeo que eu tava mostrando todos os meus livros novos da estante, eu mostrei os 6 primeiros volumes da série Amores Improváveis, que são os que eu tenho físico, né? E disse que não tinha lido ainda os dois últimos, né? Os dois últimos spin-off, por motivo de não querer que acabasse, gente. Porque só tinha esses dois e eu tava enrolando, eu gosto muito da série. E como só tinha mais 2 livros, eu resolvi deixar para depois, e demorei, assim, horrores para ler, né? E estava, né, olhando meus livros do Kindle, porque eu não tenho eles físico ainda, então eu li em formato digital, e aí eu vi os livros e eu não resisti e acabei lendo, e não satisfeita, acabei lendo logo os 2 últimos que faltavam. Então eu resolvi vir para conversar um pouquinho com vocês. Eu não tenho nenhum vídeo falando dos outros 6 volumes, né, anteriores, porque já faz um tempo que eu li, então eu ainda não tinha feito nenhum vídeo falando das minhas leituras, né. Resolvi fazer esse aqui, é o primeiro, então quero trazer mais, ler livros e vir trazer resenhas para vocês em formato de vídeo, porque geralmente eu só faço lá no Instagram. Falando nisso, se você não segue o Instagram da estante, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Siga lá, que eu tô postando de vez em quando resenha, faço stories, enfim. Então é isso, vim falar sobre o livro. Eu ia escrever um roteiro, enfim, eu acho muito legal quando a gente termina de ler o livro e vem logo fazer o vídeo, porque você tá com aquela euforia da leitura e tudo, tá bem fresquinho. Mas não aconteceu isso dessa vez, eu acabei deixando para depois, inclusive até li o 4º livro, né? E acabei não fazendo vídeo, mas eu vou fazer agora. Eu acho que eu vou acabar esquecendo de algumas coisas que eu queria falar, porque a gente sabe que a gente termina de ler um livro, 24 horas depois a gente já tá esquecendo dele, né? Se você me perguntar se o livro é bom, eu vou saber falar que o livro é bom, mas eu não vou saber lembrar, assim, não vou lembrar das coisas exatamente igual. Mas enfim, é vida de leitor. E sem mais enrolação, vamos falar do livro. Uma coisa que eu queria deixar logo aqui, falar logo para vocês, é que eu vou falar assim, vou dar um resumo breve assim do que se trata cada livro, né, do assunto, enfim, do que mais ou menos vai acontecer. Opa, mexi no ringue aqui, mas enfim. E assim, na hora de dar a minha opinião, se eu resolver dar algum spoiler, porque às vezes, né, pra me conseguir falar o que eu tô pensando, enfim, eu vou ter que falar alguma coisa que me chamou a atenção ali no livro e acaba sendo um spoiler pra quem não leu ainda. Mas eu vou avisar antes, tá? Eu vou fazer assim, eu vou falar do 3º livro, aí no final, que eu fazer aí o resumo do que se trata o livro, eu vou falar a minha opinião, do que gostei do livro, dos pontos que eu gostei do livro, né? Ou até do que eu não gostei. Eu acho difícil, ai meu Deus, Ellie Kennedy é perfeita. E depois eu passo pro 4º spin-off, tá? E é isso, gente. Então, no 3º livro, a gente vai ter a história do Hunter e da Demi. Se você já leu todos os livros da série, você sabe que o Hunter, ele aparece, a primeira vez que ele aparece na série é no 3º volume. No 3º volume da série, quando a gente vai conhecer a história do Jim, né? Do Jim e da Ali, eu acho que é a Ali agora. O nome da protagonista, nem me lembro. Enfim, que é o jogo, né, o nome do livro. No 3º volume, o Jim é apresentado ali, ele vira meio que o pupilo do Jim. O Jim não, o Hunter é apresentado e meio que vira o pupilo do Jim. O Jim vai ali passar todas as... Você sabe como é que era o nosso protagonista no 3º livro, né? Super pegador e tal, até conhecer a nossa mocinha. Enfim, ele meio que pega o Hunter como pupilo, e aí a primeira vez que o Hunter aparece na série é no 3º volume, o jogo. E aí a gente vai ter um pouquinho de Hunter de novo no primeiro spin-off da série, que vai ser a história da Summer, né, que é a irmã do Jim, com o Fitz. Acho que é assim o nome do nosso mocinho aí no primeiro spin-off. A gente sabe que o Hunter, ele vai ter meio que um interesse amoroso pela Summer no primeiro spin-off, e a gente sabe que ela gosta do Fitz, né? Só que eles acabam tendo um envolvimento bem rápido aí, numa virada do ano. Você sabe que isso não termina bem, o Hunter acaba ficando chateado com o Fitz. Não por motivo de Summer não gostar dele, né, de volta, mas pela forma como as coisas aconteceram, né? Então ele fica chateado, enfim.
E a gente vai ter no segundo spin-off da série, que é a história da Bruna e do Jake, a gente vai ter um pouquinho de Hunter de novo. E a gente vai ter um Hunter super revoltado da vida. A gente sabe que ele tá aí meio que pegando geral. E isso não vai ter um desfecho muito bom, né? Pro time de hockey, que acaba não conseguindo ir pra final justamente por causa de uma confusão. E a gente sabe que o Hunter, ele acaba se culpando por isso. Ele tem, assim, um pouquinho de culpa, mas, assim, eu diria que a culpa não é totalmente dele, de certa forma, né? E, enfim. Então, por que eu falei aí das vezes que o Hunter apareceu nos outros livros? Então, era só para dar mais ou menos assim uma entrada para você entender mais ou menos do porquê de algumas decisões dele agora no livro dele, né? Então, no livro agora dele, né, com o Demi, a gente vai ter um Hunter que tá totalmente focado nos estudos e no hockey. Agora ele é capitão do time e significa que ele não quer saber de mulher. Mulher está proibido na vida dele aí, nessa temporada do hockey, né, até o final da temporada, ele não quer saber de mulher, não pode saber de mulher. Mulher para ele só é amiga e ponto final. E a gente sabe que o Hunter não era nada assim. Então a gente começa o livro dessa forma. E aí quem entra a nossa mocinha, né, o Hunter mais a Demi vão ter uma aula, né, uma disciplina juntos, que eles acabam formando uma dupla aí, que tem que entregar um projeto até o final do semestre, né. E pra felicidade do Hunter, a Demi tem namorado, que significa pra ele que não vai ter nenhuma tentação aí pra ele durante esse semestre, né. Então, só que infelizmente pra ele, a Demi, ela vai terminar o namoro, vai acontecer algumas coisas aí, né? E ela vai terminar o namoro. Mas quando ela termina esse namoro, meio que eles já começaram uma amizade, gostam da companhia do outro. E apesar dele achar ela bonita e tal, ele realmente não pensa em quebrar aí o voto de celibato dele por esse motivo. E a Demi até o momento não tinha mostrado nenhum interesse por ele, justamente porque ela tinha namorado, né? Mas aí ela termina o namoro, inclusive, que ela, namoro de adolescência, ela tava há 8 anos com esse boy aí dela, e aí, por algumas coisas que aconteceu, boy babaca, ela acaba terminando com ele, né? E é claro que o alvo dela vai ser o Hunter, né? Que, inclusive, tá aí de todo jeito desesperado, não quer quebrar o voto dele de castidade, eu acho que é assim que se fala, não sei. Pra poder, enfim, ele não quer, não pode ir até o fim da temporada, é só rock mesmo. E ele quer levar o time dele pra final, né, pra nacional, justamente porque ele se culpa pelo que aconteceu na temporada passada, enfim. Só que a Demi, enfim, ela se sente atraída pelo Hunter e resolveu que ele é o alvo dela, então ela meio que começa a dar em cima do Hunter e pra deixar ele desesperado, né. A primeira coisa que eu ia falar desse livro é que, assim, não tem nenhum livro da série que eu não tenha gostado. Eu realmente gostei de todos, mas eu acho que esse livro foi o que eu mais dei risada, foi o que eu mais me diverti, porque, gente, a interação dos meninos do rock é muito engraçada. Então, foi a parte que eu mais sorri, que eu mais me diverti lendo, e justamente por isso, algo que acontece no final, eu não esperava, entendeu? Então, a gente, voltando pro Hunter e pra Sammy, depois de muita tentativa, de algumas coisas que ela faz aí, eles acabam ficando juntos, ele acaba quebrando aí o voto de castidade dele, o celibato dele, enfim. E eles acabam fazendo sexo, enfim, tudo que a Demi queria, eles acabam envolvidos aí, né, os dois. Assim, o romance deles eu achei que não teve muito drama, sabe, nos dois, até só teve o drama assim deles ficarem juntos só até o Hunter tá evitando, né, quebrar esse voto que ele fez aí por ele mesmo, e só que depois que isso acaba, os dois desenvolvem uma relação aí, ele já tá gostando dela, justamente porque os dois se aproximaram sem nenhum, ele no caso, né, sem interesse sexual de certa forma, porque ele tava aí, né, com seu voto de castidade, mas então ele meio que criaram uma relação antes de tudo acontecer. Então, acho que a enrolação, todo o drama que tem até ela conseguir fazer com que ele quebre aí essa promessa que ele fez.
Mas aí depois a relação deles vai indo, vai indo. A gente tem uma Demi um pouco insegura justamente pelo babaca do ex-namorado dela, né? Ter apontado com ela. Mas aí o Hunter tá realmente sabendo aí desse trauma que ela tem. E a gente conhece um pouquinho mais dele também, da família dele, da família dela também. E são algumas coisas bem reais que a gente sabe que acontece na nossa vida e no cotidiano das pessoas. Mas em questão de relação deles, eu não achei que teve muito drama e muitas coisas, não. Quando foi pra saber realmente em que pé estava a relação deles, não teve muita burocracia. Quando ela ficou meio desconfiada das coisas, ela foi lá, conversou com ele e deixou tudo claro. Então a gente tem aí uma relação que foi indo da amizade e até namoro, enfim, foi bem bacana de ler e de ver o desenvolvimento deles, né, da relação deles. E, bom, agora eu vou passar para falar, agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei do livro de forma geral, porque só que para mim falar isso, gente, eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler. Como eu disse, o livro foi muito divertido, tanto que quando aconteceu algo no final do livro, eu não estava esperando, gente. Eu realmente não esperava que a autora ia trabalhar esse assunto, inclusive muito importante, principalmente agora no mês de setembro, que a gente está, né, Setembro Amarelo. E eu não estava esperando, eu li todo o livro, e esse personagem, né, que acontece isso, a gente meio que passa assim, a gente vê esse personagem passando, é um personagem secundário, mas assim como a nossa protagonista, a gente não percebe o que está acontecendo com ele, mesmo todas as vezes que ele aparece ali na cena do livro e ela falando com ele, falando o jeito dele e tudo, a gente não percebe. Então, assim como a protagonista, ela se sente totalmente culpada quando ela vê a situação que ele tá, né, que esse personagem tá, que ela não percebeu, ela como amiga dele, assim, eu como leitora acabei me sentindo da mesma forma, porque quando ela falava dele, da forma que ele se comportava e tudo, eu tava levando aquilo como normal. Então, quando ela vê a situação que tá as coisas, ela se culpa, e eu, de certa forma, fiquei, gente, como é que eu não percebi também? Então, eu acho que isso é muito real na nossa vida mesmo. Eu acho que a autora trabalhou em um assunto importantíssimo e é importante que a gente leia esse assunto, que a gente se coloque no lugar, porque é muito real. E eu acho interessante quando os autores trabalham esses assuntos reais mesmo e que a gente consegue ali se colocar no lugar do outro e ver ali como as coisas acontecem. E, enfim, para mim falar minha opinião a respeito disso, eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler aqui. Mas, então, se você não quer saber do spoiler, assim, você passa o vídeo um pouquinho pra frente, tá bom? Porque vai ser bem rapidinho e eu vou já começar a falar do quarto livro. Mas, enfim, passo pra frente, que já vou começar a falar. Como eu disse, eu não tava esperando. A Demi, ela tem um amigo que tanto o ex-namorado dela como o Hunter fala pra ela que esse amigo dela é apaixonado por ela, né? Só que ela sempre diz, não é e tal. Acho que ele chama ele de TJ no livro. Agora eu não lembro o nome completo dele, mas ele chama de TJ. E aí o TJ, quando ele aparece no livro, aliás, ela sempre trata ele como o TJ é um cara muito na dele, às vezes que não gosta muito de estar interagindo com os outros e tal, e que às vezes quer muita atenção dela, mesmo ela conversando com ele toda semana, se contando com ele quase todo dia, enfim, ela dá algumas características dele, né? E aí a gente lê ali junto com ela e a gente não percebe nada de anormal. E a gente fala assim, realmente, talvez ele realmente goste dela, né? Tem algum interesse amoroso por ela. Mas é só. E aí, no entanto, quando a gente tá aí quase nos últimos capítulos do livro, que ele tá tentando se suicidar, que ela vai desesperada, porque eu não falei no começo do livro, mas ela quer fazer psicologia, psicoterapia, alguma coisa do tipo, não lembro bem. Então, que ela vai desesperada ir pra cima desse prédio, tentar ajudar ele, pra não deixar ele se jogar, né? Ela fica desesperada porque ela não conseguiu perceber que ele é amigo dela, ela não conseguiu ver os sinais, enfim. E a gente se sente da mesma forma, porque
mesmo a gente lendo e ela falando o que está acontecendo ali de vez em quando, mesmo que pouco, às vezes que ele apareceu ali, a gente poderia perceber que tinha alguma coisa errada. Mas nunca que eu ia conseguir perceber que era isso que ia acontecer no livro. Então, meio que me pegou de surpresa quando apareceu. E eu achei muito bom que a autora tenha trabalhado o assunto, porque é importante, as pessoas têm que saber que existe, que não é uma coisa não é um mimimi, não é frescura, enfim, que é como às vezes é tratado essas coisas. Então as pessoas só vão levar a sério realmente quando não tem mais o que fazer, quando as coisas já estão bem avançadas, né? E, enfim, então a Demi, assim, felizmente, a gente tem um final feliz para esse livro, a Demi consegue ajudar ele, então ele não se joga, né, não comete suicídio, e aí quando ela consegue tirar ele da beirada do prédio ali, né, do precipício ali, e que eles descem, ele vai direto atrás de ajuda, né. Enfim, gente, eu achei, assim, pra mim foi bem impactante quando eu finalmente vi o que estava acontecendo. Eu não estava esperando isso, então eu fiquei assim, meu Deus, não acredito. Mas como eu falei, a gente tem um final feliz nesse livro. Ela consegue impedir que isso aconteça, mas a gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que na vida real, às vezes, a gente não tem um final feliz. E eu achei interessante que a autora tenha trabalhado esse assunto. E pra mim foi assim, realmente eu fiquei impactada com a situação toda do livro, como tudo aconteceu. E eu realmente me coloquei ali no lugar da protagonista. Eu falei, meu Deus, como é que eu não percebi, enquanto ela falava desse personagem, como é que eu não percebi que tinha alguma coisa errada com ele, né? Então, acho que a gente tem que olhar mais para as pessoas ao nosso redor, que às vezes a gente pensa que tá tudo bem, mas se você olhar um pouquinho mais atento, você vê que as coisas não estão tão legal como a gente acha que está. Enfim, então vamos passar pro terceiro livro, o quarto spin-off. No quarto spin-off a gente vai ter a história do Conor Edward, eu acho que é isso, e da Taylor. Gente, o Conor, ele aparece já nesse terceiro spin-off do livro, no livro do Hunter. Então ele já vai aparecer nesse livro do Hunter. O Hunter já fala um pouquinho dele aí, né, para apresentar que ele é o protagonista desse quarto spin-off. Então ele é meio que um Jim da vida, né, pegador e tudo. E acho que ele é da Califórnia, então meio surfista e tal. E caiu aí de paraquedas no Briar, enfim. Nesse quarto spin-off a gente vai saber a história dele, vai conhecer ele um pouquinho, e a história da Taylor. A autora também, como nos outros livros, acho que todos os livros dessa série, a autora trabalha assuntos importantíssimos. Então, nesse quarto livro aqui, não é diferente, nesse quarto spin-off, desculpa, não é diferente. Ela também trabalha assuntos importantes que acho que, enfim, todos os autores deveriam trabalhar mais vezes. Nesse quarto spin-off, a gente vai conhecer, como eu disse, a história do Conor, né, e da Taylor. O Conor, ele foi transferido de uma outra universidade para Briar, e aí logo no começo aí que todos esses livros da série, ele é narrado tanto pela visão do protagonista como pela protagonista também. Então os dois, a gente vai ter a narração pelos dois, o que é muito bom, que a gente sabe o que está acontecendo na cabeça dos dois personagens. Eu gosto de livro assim. Eu não gosto de estar tentando adivinhar o que está passando na cabeça do outro, mas enfim, a gente vai saber aí pela visão dos dois. Então a gente começa pela Taylor, na verdade o livro começa pela Taylor. A Taylor tá numa festa e tal. E a Taylor, a nossa protagonista, é uma mulher gorda e cheia de insegurança, né? Sabemos como é a nossa sociedade. E justamente por ela ter crescido assim, ter passado por uma infância aí ruim, né? Justamente por causa do corpo dela. Ela cresceu cheia de segurança, ela tenta não chamar atenção, colocam roupas que tenta tampar assim, meio o corpo dela e tal. Enfim, e a Taylor, ela geralmente, ela tá aí numa fraternidade, né? Acho que é capa, alguma coisa, o nome, esqueci o nome agora. E ela geralmente, ela é alvo de algumas meninas e meio que malvadas ali na fraternidade, principalmente de uma personagem chamada Abigail, acho que é Abigail o nome dela. Que por causa aqui, inclusive, a Taylor era meio que amigas, assim, no começo, quando elas entraram, né, quando eram calouras. E só que por causa do incidente,
a Abigail resolveu, né, pegar a Taylor e colocar ali como é que se diz, gente? Enfim, fazer da Taylor um alvo. Então, sempre que tem festa e tal, ela quer fazer alguma coisa que acabe humilhando a Taylor, né? E vai ser assim que a nossa protagonista, a nossa mocinha, vai conhecer o Connor, né? Como eu disse, o Connor é no terceiro livro, no terceiro spin-off, desculpa, eu quero falar terceiro livro, mas é o terceiro spin-off. O Hunter fala um pouquinho do Connor, a gente sabe que o Connor é super pegador e tal, e tipo um dia da vida, né, lá do terceiro volume da série. E logo no começo a gente tem um Connor ali no meio da festa e a gente começa a conhecer um pouco ele, né? E a gente sabe que, na verdade, ele quer um relacionamento mais profundo com as pessoas e tal, que ele quer realmente alguém que queira conhecer ele, que não queira só uma noite, enfim. Mas ele percebe que nenhuma das meninas que chegam nele, né, lá da universidade, tentam conhecer ele de verdade. Esse tipo de coisa, enfim, a gente conhece ele dessa forma. E ele tá na mesma festa da Taylor. E o que acontece? Aí acontece alguma coisa no som, e aí dá aquela pausa, ele resolve, algumas meninas da fraternidade resolvem fazer a tal da brincadeira consequência e consequência. E é claro que a Abigail vai escolher como alvo a nossa Tay, que ela chama, né, a nossa Taylor, e vai tentar humilhar a Taylor, né, enfim, que ela acha, tipo assim, ninguém vai querer ficar com a Gale aí, né, enfim. Toda aquela gordofobia que todo mundo conhece. E o que ela faz? Ela diz que a consequência da Taylor vai ser seduzir qualquer homem que ela escolher, levar pro quarto e seduzir, passar uma noite, enfim. Ela diz que a consequência vai ser essa, e ela olha em toda a festa lá, todos os boys que tá na festa, e é claro que ela vai escolher, né, o mais pegador de todos e tal. Ela fala que ela, né, desafia a Taylor a seduzir, né, a levar o Connor pro quarto. Então a Taylor meio que fica desesperada, porque, enfim, ela acha que não vai conseguir, justamente, né, pelo perfil dele, e, enfim, como eu disse, ela é toda insegura, tem uma autoestima muito baixa, e ela vai pro rumo dele. Então, quando ela sai para ir até ele, depois passa logo pela narração, pelo Taylor. Então, pelo Taylor não, pelo Connor. E aí, o Connor fala que tá vindo uma loira muito bonita até ele e tudo. E aí ela chega nele e pede pra ele ajudar ela. Diz que ela não só quer a ajuda dele, que ela não vai dar em cima dele, que, enfim, que ela só tá precisando pra quebrar o galho dela, ajudar ela, enfim, que ela vai ficar devendo ele. E ele fica intrigado com o que tá acontecendo e aceita o convite dela e sobe aí pro quarto. No entanto, ele quer ver realmente o que vai acontecer, e realmente a Taylor não dá em cima dele, não tenta nada. Na cabeça dela, ela não tem chance, ela nem quer saber, apesar de achar ele muito bonito. Então, enfim, ela só realmente queria sair de todo desse desafio e tal, e não ser humilhado. Então, o Connor vai lá pra cima com ela e eles começam a conversar. Acabam dormindo junto, né? Mas só conversando mesmo. E aí vai começar o relacionamento deles assim. A gente tem uma Taylor muito segura mesmo, com autoestima muito baixo. E ela não consegue acreditar em nenhum momento quando o Connor fala que se sente atraído por ela, que quer mais do que amizade com ela. Ela sempre dá um jeito de fugir, ela não acredita. Então, gente, a autoestima dela é baixíssima. Na leitura, assim, a gente percebe o jeito que ela se enxerga, a gente percebe como essas coisas ela afeta tão profundamente a forma como a sociedade é tão dura, né? Tão preconceituosa. Então a gente vê isso na insegurança dela, na autoestima da Taylor. Enfim, então, mesmo ela se sentindo atraída pelo Connor, o Connor falando o tempo todo que ela é linda, que não tem nada de errado com ela, e a gente vê realmente pela visão dele ali, quando ele tá narrando, que ele realmente tá muito atraído por ela, que acha ela linda, que, enfim, quer que rola ali um bagulho ali, mas a dele, ela não dá o braço a torcer. Ela sempre acha que ele tá mentindo, que ele só quer, né, tá uns pega nela e deixar, enfim. Então, vai demorar um pouquinho ali pra ele conseguir colocar isso na cabeça dela, até que os dois realmente conseguem ali ter mesmo assim, eles começam de mentira tudo isso e acabam entrando na mentira
continua com essa mentira pra poder pegar no pé da Abigail. Então eles fingem estar namorando, né? Mas no fundo o Connor realmente quer alguma coisa com a Taylor. Então quando ele realmente consegue alguma coisa aí, já vai demorar um pouquinho pra ela realmente deixar ele se aproximar dela. A gente vai saber também que o Connor ele tem um passado um pouco obscuro, assim, não do tipo, ele assassinou alguém, não é isso, mas ele tem uma história que sinal muito bom, justamente porque ele teve um passado quando era mais novo, bem sofrido, e depois a vida dele deu uma guinchada, assim, uma virada, quando a mãe dele se apaixonou e casou com outro cara lá, com o Max, que é o padrasto dele, que era um cara rico, né? E aí ele, enfim, ficou meio revoltado na adolescência, fez algumas burradas, inclusive com um cara aí do passado dele que ele chamava de amigo, né? E aí quando ele decidiu fugir desse passado aí e tentar mudar, né? Enfim, foi pra Briar. Mas, infelizmente, como tudo, nem tudo são flores, o passado vem atrás dele, gente. Vem atrás dele no livro. E aí a gente vai ter um pouquinho enfim, a gente vai ter um pouquinho de drama aí nesse sentido, né? E ele vai ter que enfrentar esse passado dele e tentar consertar as coisas, né? Pra não estragar o presente dele, de certa forma, né? Justamente por causa do que tá acontecendo, porque esse cara vem atrás dele, ele começa meio que se afastar da Taylor, como sempre, né, gente? Enfim, até ele resolver essas coisas. E quando ele consegue resolver, né? Tô dando spoiler já? Enfim, ele vai tentar resolver todo esse babado aí, vai acontecer um outro problema com a Taylor, gente. Meu Deus, que é só problema em cima de problema. O que vai acontecer? Gente, eu não sei se é spoiler. Será que é spoiler, meu Deus? Se for, me desculpe. Mas eu acho que não. Não sei, talvez. Pode ser. Se for, me desculpe. Mas, enfim. Você sabe que nessas universidades aí, geralmente eles fazem uma tal de como é que eles chamam? Quando os calouros entram, eles fazem um monte de brincadeira, muitas vezes sem graça com os calouros, enfim. Quando a Taylor entrou, né, teve aí esses babados todo e fizeram alguns vídeos, né, das meninas. E, gente, o que vai acontecer? Vai ter uma dita cuja, né, alguém vai pegar esse vídeo da Taylor que tá rodando. Logo no começo a gente sabe que em uma dessas brincadeiras sem graça aí que tem nessa casa da fraternidade, que forçam os calouros a fazer o que elas não entendem, né? No caso, os veteranos. A Taylor beijou uma menina, né? A Rebecca. Justamente por causa do desafio, os dois se beijou. Tanto que ela fala que toda vez que a Rebecca vê ela, a Rebecca quer meio que fugir. Ela, tipo, não entende porquê, né? Enfim. E foi filmado tudo isso que aconteceu aí nesse primeiro dia delas na universidade, como calouras ainda. E alguém pegou esse vídeo, né? E jogou em um site pornô, gente. E aí, quase no final aí, que as coisas estão, a gente acha que tá tudo perfeito, a Taylor, ela... De repente, a Rebecca entra aí no quarto da melhor amiga da Taylor, que a Taylor tá se arrumando, né? Assim, muito brava com ela, gritando e tudo. E aí, quando a Taylor vê o que tá acontecendo, né, o vídeo e tal, ela fica desesperada também, e aí passa mal. E aí a Rebecca, que é a garota que tava com ela no vídeo, percebe que não foi ela que postou o vídeo. E aí elas vão atrás da presidente da capa, né, da fraternidade, que vai fazer uma reunião para descobrir quem foi que postou esse vídeo, já que esse vídeo, né, só quem tem controle sobre ele, enfim. Só o pessoal da fraternidade ali, no caso, o pessoal não, ela e mais, acho que uma das meninas lá, enfim. E ela quer saber quem foi que postou. Que elas têm um lema ali, né, que é se cuidar e blá blá blá, todo esse negócio de fraternidade. E aí que eles vão descobrir quem foi a pessoa que postou esse vídeo nesse site pornô. E a gente tem uma Taylor totalmente desesperada. É claro, gente, que a primeira coisa que ela faz é querer se esconder, ela tá morrendo de vergonha. Tanto ela como a outra menina, né? A outra menina ainda tem uma questão, a outra girlzinha, que é a Rebecca, ela é lésbica, e só que o relacionamento com os pais dela não foi muito bom desde quando eles descobriram isso. Então meio que prenderam ela e começaram a mandar, eram religiosos, então começaram a mandar ela para coisas da igreja, enfim. E ela conversou com eles, disse que foi na universidade, tinha mudado, enfim. Então ela ficou desesperada, com medo deles ver esse vídeo e começar tudo de novo.
Então, ela estava desesperada em parte por causa disso também. Ela ainda tinha esse peso aí na consciência e, enfim, essa preocupação. E a Taylor também estava super preocupada com o futuro dela, com a profissão dela e justamente com o Conor também, porque ela não queria que ele passasse vergonha junto com ela. Acho que passa muitas coisas na cabeça de uma pessoa que tem um vídeo íntimo vazado. A gente sabe que o trauma, né, que as cicatrizes são enormes e, enfim, a primeira coisa que ela faz é ela tá desesperada, então ela vai querer romper com o Conor, esconder isso dele, e se esconder, aí as amigas dela... O legal de tudo isso que eu achei é que as meninas realmente vão se juntar ali, vão tentar fazer com que a Taylor ela vai até a polícia, que ela dê parte, né, que ela vá até a justiça. A gente sabe que mesmo assim isso não vai apagar, né? Isso não vai ter um final feliz. Isso, a gente sabe que mesmo que ela vá atrás da justiça e tudo, é uma coisa que fica para a vida toda dela. Vai ser uma coisa que vai marcar ela. Mas a Taylor, ela não quer saber de fazer isso. Ela acha que quanto mais cavar, mais pessoas vão ver, mais a visualização vai aumentar, enfim. Então o bom é que a gente tem a união de alguns meninos tentando fazer tudo por ela. A gente tem essa união feminina aí, tentando ajudar ela. E aí quando o Conor finalmente descobre do porquê que ela meio que surtou, né, o que aconteceu realmente, que ele não estava sem entender nada, ele vai atrás dela também para tentar ajudar. Não só ela, como os meninos do time dele, que mora com ele também, quando descobre também, eles querem fazer alguma coisa para ajudar. E, enfim, então, a gente tem essa situação aí da Taylor, né? E a gente sabe que isso é muito real, que isso acontece muito. E o que eu achei assim, interessantíssimo nesse livro é que a autora em nenhum momento ela romantiza isso, gente. Tipo, vai ter um final feliz, vai ficar tudo bem. Não, a gente sabe que não fica tudo bem, mesmo você indo atrás da justiça, mesmo você indo da polícia, fazendo BO e tudo. Porque isso vai muito além de você ir lá, dar parte e as pessoas pagar por isso. Isso vai ficar marcado, isso fica marcado aí. A gente sabe que as pessoas que têm vídeos, fotos vazadas, enfim, acabam ficando com trauma, né, com uma cicatriz profunda, porque, enfim, a gente sabe que não é uma coisa que vai apagar da vida da pessoa e que vai ficar tudo bem. Então, a Taylor depois ela resolve realmente dar parte da polícia, ir atrás da justiça, né, e tal. E a gente, quando termina a leitura, a gente sabe que ela ainda tá nesse processo aí na justiça, né, mas a gente sabe que é longo tudo isso, né, para poder ela conseguir ter algum resultado, e que ela vai ter que trabalhar pouco a pouco aí, isso que aconteceu com ela durante toda a sua vida. Mas eu achei interessante a autora trazer, né, isso. Eu não sei se foi spoiler, gente. Se for, me desculpa, mas é a vida. Esqueci de avisar, né? Mas é uma coisa que acontece e, enfim, a autora trabalhou, eu acho que trabalhou bacana. Foi importante, eu acho que inclusive é o primeiro livro que eu leio que tem esse tipo de assunto. Eu ainda não tinha lido um livro que trabalhasse essa questão de vazar conteúdo, né, vídeo, fio íntimo. Foi a primeira vez que eu li. E também a questão da autora ter trabalhado gordofobia e tudo isso, e a insegurança que essas coisas que isso traz, né, o trauma que isso traz para a pessoa. E como a sociedade tem um padrão já definido de beleza e como isso pode afetar o autoestima da pessoa. Mas, enfim, de forma geral, como todos os outros livros, eu amei esses dois spin-off, principalmente o terceiro. Eu gostei muito do terceiro livro. Como eu disse, foi um dos livros mais divertidos que eu li da série, dei muita risada. Claro que de todos os outros eu tenho os meus preferidos, mas eu não tenho nenhum assim para dizer li e não gostei. Gostei de todos. Então é uma série que eu não vou cansar de indicar para ler, porque é maravilhosa, gente. É maravilhosa, são ótimas para sair da ressaca. E é isso, os vídeos já tá ficando enorme, né? Enfim, gente.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Enfim, da próxima vez vou tentar fazer um roteirinho e tal, deixar o vídeo um pouco mais curto. Mas eu queria dar meio que só minha opinião a respeito de cada livro do que eu li. Eu acho que teria mais coisa pra falar, mas eu acabei não falando, esqueci. Enfim, mais uma vez, se você não segue a estante, então vai lá no Instagram, procure. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva também, deixa um like para ajudar, enfim. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!